E sobre Famalicão, o que eu posso falar? É uma cidade que eu conheço pouco e considero pacas. Olá, para quem é novo no canal, meu nome é Nadine. Eu sou o Daniel e nesse vídeo nós vamos contar como foram os nossos primeiros dias aqui em Portugal. Então, vem com a gente e roda a vinheta. Portugal juntos, vem com a gente. Histórias, risos, tudo diferente. Se inscreve aí, dá o teu like e vem viver Portugal juntos. Então, vou começar falando um pouquinho de como tudo começou. Nós saímos na sexta, dia 26 de Pelotas, com rumo a São Paulo, que é a nossa primeira parada. No sábado, a gente pegou o próximo voo, que era de São Paulo a Salvador. E de Salvador, a gente foi direto para Madrid. E de Madrid, a gente desceu no aeroporto de Porto. Do Porto até aqui, a nossa primeira ideia era vir de comboio, que é o trem. Mas como tinha muitas malas, a gente achou melhor pagar um pouquinho mais e vir de Uber. Mais tranquilidade, mais segurança. E ia descer direto na casa que nós tínhamos arrendado. Aí nós viemos direto para aqui, onde a gente está hoje, que é em Vila Nova de Famalicão, que fica em torno de uns 30 minutos do aeroporto ali do Porto. E sobre a viagem, a imigração, para quem ainda não sabe, é no primeiro local que você chega na Europa. Como a gente chegou na Espanha, mesmo que nosso destino fosse outro, no primeiro país que a gente chega, a gente já faz a imigração. Foi feita lá na Espanha mesmo. Uma dica super importante que a gente dá para o imigrante é que se você vir por outro aeroporto, Madrid ou qualquer outro que seja, quando você chega aqui em Portugal, você precisa informar a sua entrada no país. Você faz aonde isso? Na PSP, ou como chamam também de esquadra, que é a polícia aqui de Portugal. Uma dica muito importante, não é na AIMA, é na polícia que tem que fazer. Bom, pessoal, sobre a nossa primeira semana, nós chegamos aqui na cidade no domingo, fim da tarde, início da noite. Nós fomos direto para a casa que a gente fez o arrendamento. Esse arrendamento a gente fez diretamente do Brasil, através de um relocation, que nada mais é como se fosse uma corretora que procura para a gente um lugar aqui em Portugal. A gente achou que era mais seguro, e a gente chegaria mais tranquilo aqui, já tendo um lugar para ficar. Então optamos por esse serviço. Entre as várias opções e valores também, nós escolhemos um quarto. Nós dividimos o apartamento com outro casal, que fica no outro quarto. Bom, nós optamos por utilizar o serviço do Relocation, que mesmo pagando um pouquinho a mais, nos traz tranquilidade, acaba sendo um investimento, porque a gente chega cansado de viagem, só quer o quê? Tomar um banho, descansar, arrumar as malas, e essa tranquilidade não tem preço. E o Relocation já faz esse serviço para nós, ele não encontra uma casa, um apartamento, um quarto, conforme as condições que a pessoa quer, a localização que a pessoa quer e procura. Então é um serviço que eu recomendo. A nossa ideia inicial era ficar num Airbnb ou no hotel por algum tempo, que também teria um custo. Teoricamente seria mais caro do que o serviço Relocation. E não teria a certeza de conseguir um lugar tão bom ou como a gente gostaria. O Relocation que a gente fez mesmo, ela mostrava vídeos, mostrava a localização, os valores, tudo. E foi um ótimo serviço. Em relação à localização, a gente conseguiu arrendar um lugar bom. Fica em torno de 5 a 10 minutos do centro de carro e de a pé uns 35 minutos, porque a primeira semana a gente precisou caminhar bastante. Em relação ao apartamento compartilhado, para a gente a experiência está sendo tranquila, porque a gente tem o nosso quarto e o banheiro que são separados, então isso já é um ponto muito positivo. Então a gente só faz a divisão da sala e da cozinha e da lavanderia, mas a gente está conseguindo se conciliar bem ali, e a gente recomenda
mas é bom sempre pesquisar na hora de fazer o relocation, conversar com a pessoa ali, se é casal, se é homem, mulher, vale muito a pena em fazer essa investigação inicial ali para não ter nenhum problema onde você vai morar. Se vocês quiserem um vídeo só sobre nosso apartamento, valores, deixa aqui nos comentários, que aí a gente faz no próximo vídeo. Na primeira semana, fomos até a PSP, ou como eles chamam aqui de esquadra da polícia, para informar a minha entrada aqui em Portugal, como eu vim por Madrid. Então, tu precisa levar tua documentação lá, o passaporte, a passagem e o contrato de arrendamento, né, informando onde tu está morando aqui, para eles poderem fazer a documentação e eles enviam para a AIMA para mostrar que você informou a sua entrada no país. Também na primeira semana fomos na loja do cidadão, que é o local onde junta vários serviços públicos. E o que eu fui fazer é a troca do meu endereço de morada, no meu cartão cidadão. Esse cartão é um cartão como se fosse o documento oficial, é o documento oficial do país, como se fosse o RG do Brasil. Ele tem todos os documentos ali, tanto o de segurança social, quanto o de saúde, que seria o utente, né, equivalente ao SUS. Ele tem também o NIF, que seria o equivalente ao CPF do Brasil. Então eu precisava fazer essa alteração, porque como eu fiz o meu cartão no Brasil, eu precisava trocar minha morada para onde eu estava morando aqui. E uma dica, quando for na loja Cidadão, vá pela manhã, porque nós somos no fim da tarde, que seria o horário que estava aberto, né, às 4h30, chegamos às 4 já não tinha mais senhas. Então tem que chegar de manhã, não precisa ser tão cedo, não precisa ser muito antes, vai ter uma fila ali quando chegar antes de abrir, mas vai ter bastante senha, até uma parte da manhã ali ainda tem senha, depende do serviço que você procura. Procedimento para alteração de morada, a gente vai até a loja do cidadão com o cartão e o contrato de aluguel e eles fazem a alteração. Nessa alteração eles vão mandar uma carta para a casa da pessoa, naquele endereço informado, depois a gente pega a carta, volta na loja do cidadão e eles confirmam que foi feito o procedimento correto, né, que o endereço está certo. Depois dessa primeira troca, você pode fazer direto pelo site. Você faz o login no site, coloca o endereço da morada nova, e eles vão mandar uma carta nesse endereço e você confirma depois pelo site com o código que chegou na carta. Português adora uma carta, fica a dica. Lá na loja do cidadão, eu fui também para fazer o meu NIF, que eu ainda não tinha, que é como se fosse o CPF do Brasil. A gente chega lá, pega a senha, vai no balcão para que ela faça o agendamento para outra data para você ir lá realizar o NIF. Como ia ficar muito longe essa data que ela tinha de agendamento, eu optei em fazer o serviço pago. Então, eu entrei em contato com a pessoa que fazia o NIF e em torno de 24 horas, 48 horas, ele estava pronto. Porque sem esse documento fica mais difícil de eu arrumar um emprego aqui em Portugal. O apartamento que nós arrendamos tinha bastante coisa, e já é, como chamam aqui, mobilado e equipado. Quando já tem utensílios para te usar, tem panelas, tem talheres, tem pratos, copos, já vem com todo esse tipo de material. E também trouxemos algumas coisas do Brasil, alguns utensílios de casa, panela, que a gente tinha uma lá, né? E caneca a gente também trouxe, algumas coisas de comida e de higiene também a gente trouxe, mas mesmo assim sempre falta alguma coisa, né? Tivemos que passar no super. No próprio domingo, a gente já passou no supermercado para comprar alguns itens. A pessoa que fez o relocation para a gente nos deu uma carona até o supermercado Auchan. Então a gente conseguiu já fazer algumas compras básicas que durou em torno de 2 a 3 dias. Bom, concluindo a primeira semana, fomos a vários supermercados, conhecemos um pouco de cada um, andamos bastante, estávamos sem carro, bastante caminhada, conhecendo a cidade, conhecendo os órgãos públicos que a gente precisava. No fim da primeira semana, já começando a segunda semana, focamos no carro, porque se não tiver um veículo aqui, tu não consegue emprego. Até consegue, mas só que com mais dificuldade. Tem entrevistas mesmo que eu te pergunto, se tu tem carro, se não tem, se tem viatura para ir. E se tu não tem, acaba ficando um pouco mais difícil de conseguir esse emprego, porque às vezes são mais longe, às vezes é um local que não passa tanto ônibus.
Então eles priorizam, vamos dizer assim, quem tem o carro para poder ir, né? Para se deslocar. Então a segunda semana a gente focou bastante no carro, foram vários dias procurando o carro, fomos até ver um carro, fomos de ônibus, era um pouquinho longe, chegando lá não gostamos muito do carro, acabamos nem olhando, só olhando por fora assim, e já pedimos pro dono já nem vir nos mostrar o carro, porque não era interessante, o carro estava bem pior que nas fotos. Mas um ponto positivo aqui é que nos anúncios eles falam realmente o que tem o carro. Ah, o carro tá com problema assim, o carro tá assim, tá assado, o carro tá bom. Então eles já colocam bastante informação nesse sentido, entendeu? Então nós procuramos um carro dentro do nosso orçamento, dentro do que a gente projetou, trazer dinheiro para comprar um carro. Conseguimos, não vou dizer que foi fácil, mas também não foi difícil. A gente usou principalmente o marketplace do Facebook. Teve dias que eu coloquei em várias cidades aqui da volta para conseguir aumentar o ar e procurar em outras opções. O problema aqui é que muitos carros são anunciados e o pessoal não responde. Tu manda mensagem, eles levam uma semana para responder. A dica que eu dou, faça uma tabela, depois eu vou mostrar a tabela que eu fiz lá em casa. Eu fiz no Excel. Fiz uma tabela mostrando todos os itens do carro, o nome, o que tinha, se tinha rádio, se não tinha, e o valor, da onde era o carro, né? E fui salvando todos os anúncios que eu me interessava, eu fui salvando no Marketplace, que assim ficava mais fácil de eu ir filtrando. Aí se não me interessava eu tirava, e os outros eu deixava salvo ali. Na segunda semana, então, nós conseguimos finalizar a compra do carro. A transferência faz no mesmo dia, faz na hora. A documentação do carro depois eles te mandam em casa, que é um outro cartãozinho. Esse é o documento do carro, tem que estar sempre com ele. E também o seguro. O seguro tem que ir no banco, ou em algum outro lugar que tu tem interesse em fazer. E eles também te mandam em casa o seguro. Uma dica para quem está se programando de vir para comprar um carro é que o seguro ou tu paga inteiro, à vista, o anual, que ele é sempre pago por ano, ou tu parcela. Mas para parcelar, pelo menos no banco que nós fomos, tinha que ser cliente. Tem que abrir a conta corrente para conseguir fazer o parcelamento, que é debitado em conta. Então a gente conseguiu fazer e fizemos um plano de 3 meses. A cada 3 meses ele debita o valor trimestral. E o carro está suprindo bem as nossas necessidades, nos levando para todos os lugares. E vai sair um vídeo sobre o carro. Então deixe suas dúvidas nos comentários, que vão ficar devendo esse vídeo ainda. Uma hora ele vai sair. Acompanhe. Na segunda semana, precisei utilizar a saúde pública aqui de Portugal. Estava sentindo um desconforto urinário. Então a gente procurou um posto de saúde mais próximo. Infelizmente não puderam me atender porque eu não tinha o número de utente. Sim, aqui tem o PB4, que é uma parceria que tem entre o governo português e brasileiro para você poder usar a saúde pública aqui. Mas no caso, nas UBSs, se você não tem o utente ainda, eles não vão lhe atender, então fica a dica. Como não quiseram me atender no posto de saúde, eu precisei procurar um hospital de emergência. Então fomos de Uber até lá, fiz a minha ficha, informei que eu não tinha utente, que eu tinha só PB4, ali na recepção falaram que não teria problema, só que um detalhe, você precisa pagar uma taxa de 16 euros, sim, a saúde pública que ela tem essa taxa, nos informaram que até os próprios portugueses pagam essa taxa para utilizar os sistemas de emergência. Eu fiz o pagamento ali mesmo, depois de sair da consulta. Eu cheguei lá, era 5 horas da tarde. A minha consulta foi sair em torno da 1 hora da manhã. Sim, eu fiquei das 5 horas da tarde até 1 hora lá, então demorou bastante, porque eles faziam atendimento pela cor da urgência, né? No caso, meu caso não era tão urgente, então eu tive que aguardar. Foi bastante demorado, mas fui atendida. Já fiz exames na hora ali, que também teve um custo de 2 euros. Cada exame, eu precisei fazer 2 exames. Um ficou pronto na hora e a médica já informou o que eu tinha ali e passou a medicação. O outro exame ficava pronto depois e veio a cobrança em casa, assim, veio pelo correio. Depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor como foi esse processo de utilizar a saúde aqui. Se tiverem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu respondo no vídeo sobre utilizando o PB4 aqui na saúde de Portugal. Nesse dia a gente viu a importância de ter um carro, porque a gente ficou 1 hora e meia mais ou menos tentando um Uber para ir embora. Como era de madrugada, a dificuldade foi maior, mas a gente viu a importância de ter um carro, né? Não só para procurar emprego, para se deslocar, mas para casos de urgência também, quando precisa, acaba ficando na mão. A gente foi chegar em casa, já eram mais de 4 horas da manhã. Também na segunda semana, a gente começou a fazer nossos cadastros em sites de RH aqui de Portugal, encaminhar currículo, fez a impressão de alguns currículos para deixar também presencialmente. Fomos em algumas agências de emprego, pessoalmente, alguns a gente foi pelo site,
Um site que eu indico muito é o Net Empregos, que lá reúne empregos de todas as empresas, de todos esses RHs também. Então entramos no Net Empregos, onde numa noite nós zeramos todas as abas, colocando a nossa localização, mandamos currículo para todos que nos interessavam, e no outro dia, por incrível que pareça, já tinha ligação, já tinha empresas nos ligando, ou para conversar, perguntar alguma coisa do currículo, ou até mesmo para confirmar as informações, nos oferecer vagas, e assim foram nos próximos dias, agendamentos, conversas, algumas oferecendo outras vagas que a gente não tinha se candidatado. Nesse quesito, é muito bom. Na terceira semana, então, eu já fiz o meu utente provisório. Lá na UBS tinha um cartaz com as informações, como é que fazia o utente, se mandar um e-mail com essas informações, que era o passaporte, o número do NIF e o atestado da freguesia, que é o atestado de morada. Então, a gente precisou ir na freguesia aqui da nossa região, que é de Calendário, aí faz esse atestado de morada ali, ele fica pronto em um dia, aí esse documento, junto com o passaporte, com o NIF, tu vai encaminhar no e-mail que tiver ali na tua OBS, porque esse aqui é da nossa região, que eles vão te fornecer um utente provisório, que aí depois que tu fazer a tua autorização de residência aqui, tu vai ter o teu utente permanente. Na terceira semana eu fiz mais entrevistas, fiz alguns testes práticos também, somente sobre montagem ali, na própria entrevista, às vezes já era um teste, ou marcavam outro dia para fazer um teste, e foi bem produtivo. Já consegui um emprego, uma fábrica, eu não tinha experiência em fábrica, deixei isso bem claro, tem gente que inventa coisa no currículo, eu preferi falar só o que eu sabia, o que eu tinha feito realmente, e mesmo assim eu consegui um emprego numa fábrica. A fábrica não exigia experiência, ela preferia conseguir a pessoa o quanto antes para treinar lá e mostrar como é que era a função. Nessa empresa eu comecei na quarta semana, na segunda-feira, eu fiquei só 3 dias, não me adaptei, eles já deixaram isso bem claro, se não te adaptar não tem problema, tens 15 dias para testar, os 15 dias de experiência, né, que está na lei. Então, nesses 15 dias, o funcionário não precisa nem dar aviso prévio. Se quiser, terminou o turno ali, não gostou, pode ir lá e pedir demissão, encerrar o contrato sem problema nenhum. Nos 3 dias que eu estava na fábrica, ainda assim, estava recebendo ligações. Consegui um outro emprego para outra semana, o que já me deu um motivo a mais para sair do emprego que eu não estava gostando. Mas na quarta semana eu já fechei esse contrato, mandaram tudo pelo correio, vejam só. Mandaram os contratos pelo correio, eu assinei, já devolvi. E segunda-feira eu já começo nesse trabalho, que é um trabalho, serviço de termo certo, que eles chamam, que é datas fechadas. Começa na segunda e termina na sexta. Vai ser lá na Espanha. Eu também, na terceira semana, fiz algumas entrevistas. Umas era para fábrica, outra era para a parte de vendas. Que aí até fiz uma parte de teste ali, acompanhei uma pessoa na parte da tarde ali para ver como é que era a função. Confesso que eu achei que era bem tranquilo de fazer, mas a questão ainda da língua ainda pega um pouco, e como é vendas e tem que convencer a pessoa, eu acredito que no momento eu ainda não estaria preparada, mas eu achei bem legal, porque não era um trabalho pesado, não era um trabalho difícil de fazer. Eu também fiz entrevista para uma fábrica, fui até a segunda etapa com a supervisora do setor, mas como eu não tinha experiência em fábrica e também estava há pouco tempo aqui na cidade, eu acredito que isso pegou um pouco, e por não ter também ainda o NIS. Esse documento ainda está me faltando, e tem muita empresa que não faz essa NIS, então acaba que dificulta um pouco para o imigrante. Essa função do NIS está sendo um grande problema aqui para os imigrantes, porque se tu não tem NIS, algumas empresas não querem contratar. Mas o certo é a empresa contratar e ela fazer o NIS. Mas elas querem se poupar do serviço e querem dar prioridade para quem já tem o NIS. Sendo que, até onde nós sabemos, fazer o NIS é uma coisa bem simples, bem rápida de fazer. A empresa nem tem tanto trabalho assim. Mas eles preferem quem já está pronto, quem já tem o NIS. Na terceira semana também fomos convidados para participar do Café com José, do canal José em Portugal. Ele faz um excelente trabalho de ajuda aos imigrantes aqui, mostrando a região, tanto que nos influenciou a estar aqui em Famalicão, porque ele mora aqui na região, mostrou bastante a região aqui, falando dos empregos que tem. Foi uma entrevista maravilhosa. Se vocês quiserem acompanhar, tem aqui collab com a gente aqui no nosso canal, ou no canal dele, José em Portugal. Vamos deixar o link da entrevista aqui abaixo na descrição do vídeo, e sugiro que vocês vejam, ficou muito legal. Contamos vários detalhes também. Durante essa semana, conhecemos um casal de brasileiro, recém-chegado aqui em Portugal também. Eu conheci eles enquanto estava fazendo uma dinâmica. A dinâmica seria uma entrevista e também fazer uma simulação ali do que seria o serviço, né? E na saída nós começamos a conversar com eles e viramos amigos. Nesse processo de imigração, fazer amigos
é muito importante, porque a gente troca experiências, tanto da nossa imigração quanto da imigração deles, porque a gente não se sente sozinho, até supre um pouco dessa saudade de casa, então vale muito a pena. Recomendo vocês se encontrarem pessoas boas pelo caminho de vocês, não deixe passar essa oportunidade. Agora a gente anda para tudo que é lugar, convida para jantar, convida para sair, isso te dá um gás a mais. Durante a quarta semana, enquanto a gente aguarda o retorno das agências, das vagas que a gente se candidatou, a gente aproveitou para passear um pouco, fomos ao shopping, fomos comer fora, e também a gente ficou sabendo que tinha um encontro de seguidores do canal do Thiago Stephans, que é um youtuber aqui de Famalicão, que já está há um bom tempo aqui, então ele queria fazer esse encontro de troca de experiências. A gente convidou esse casal de amigos, que eles também já estavam sabendo sobre esse encontro, então fomos juntos, foi super legal, foi uma tarde divertida, a gente tomou café, depois a gente foi novamente ao shopping, nosso, vamos dizer assim, nosso hobby favorito aqui, depois de ir no supermercado. Então a gente conheceu Braga, a gente conheceu Guimarães, está sendo uma experiência muito boa. Bom, e sobre Famalicão, o que eu posso falar? É uma cidade que eu conheço pouco e considero pacas. É uma cidade que oferece bastante opções culturais. As ruas, ao meu ponto de vista, são bem cuidadas. O asfalto, principalmente, top. Perto da minha cidade é totalmente diferente. A cidade aqui de Famalicão é bem localizada, fica a 30 minutos do Porto e 30 minutos de Braga. A gente já conheceu Braga, um lugar muito bonito também. Por ser uma cidade menor, não tem tanta estrutura, não tem shopping, não tem cinema, mas fica pertinho de onde tem. Então eu acho que a gente encontrou um lugar muito bom para morar, a gente recomenda, e por ter bastante oportunidade de emprego também. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro mês da nossa grande mudança. Está sendo um grande desafio, principalmente no começo, onde tudo é mais complicado, né? Estamos sozinhos, não conhecemos a cidade, não sabemos o andamento das coisas, como funciona, mas está sendo muito produtivo. Durante as 2 primeiras semanas, o que nos chateou um pouco mais é a questão da burocracia, então isso dá um desânimo, mas aí você precisa pensar que você morou a vida inteira no Brasil, e não foi da noite para o dia que você fez essas documentações, que você arrumou um emprego, pelo contrário, tem todo um processo. E tu está num país novo, tu tem que entender que esse processo você vai precisar passar aqui também. Então não vai ser no primeiro, no segundo mês, que você vai estar com tudo já encaixado. Emprego, casa, você tem que ter em mente que você tem que vir preparado psicologicamente, financeiramente, porque realmente vai ter gastos que não vai estar ali no teu planejamento, e nem o youtuber vai te dizer esses gastos, porque é você que vai passar por isso. Então, essa dica que eu deixo aqui, você precisa vir realmente planejado para o que vai acontecer e o que você não imagina que vai acontecer. Então, é isso. Vem com o pé no chão, vem sabendo que vai ter dias muito ruins, vai ter dias muito bons, e isso é normal no processo da imigração aqui, mas não desista, se é o seu sonho realmente estar aqui, vale muito a pena, porque aqui é fantástico. Na minha opinião, está sendo uma fase muito boa, e a gente está torcendo, né, meu amor, para que a gente, daqui a pouco mais, já esteja passeando pelo mundo afora. É isso, é isso. Eu vou dar uma dica. Traga muito dinheiro, economize o máximo do Brasil, junte o máximo de dinheiro, faça renda extra, faça hora extra, faça tudo que é possível, gastando o mínimo possível, para trazer o máximo de dinheiro para aproveitar melhor aqui. Quanto mais dinheiro você trouxer, mais fácil vai ser. Você vai conseguir um carro melhor, você vai conseguir um lugar melhor para morar, vai conseguir comprar coisas melhores, mais rápidas. Então, essa é uma dica muito importante. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado. Se inscrevam no nosso canal. Deixa aquele like, aquele comentário. Que é muito importante para o crescimento aqui do canal. Que a gente vai trazer mais vídeos contando um pouco mais da nossa experiência por aqui. Era isso, um abraço e tchau. Tchauzinho.